A Comissão Pastoral da Terra foi criada aqui em Goiânia como um instrumento da Igreja Católica de apoio à luta pela posse da terra. O surgimento da CPT e as histórias que envolvem a entidade agora estão sendo contados em um livro. A obra narra como ela foi criada e a participação do bispo de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga. Para conhecermos um pouco mais dessa história, vamos conversar com o autor do livro. Aguarde um instante. O amor ao próximo, que significa? Fazer do próximo próximo. Quer dizer, possibilitar a vida do próximo, a igualdade do próximo. Enquanto eu mantiver uma sociedade de desigualdade, eu estou negando o amor ao próximo. O nosso convidado é o integrante da CPT Nacional e que mora aqui em Goiânia, o ex-padre Antônio Canuto. Ele que está lançando pela editora da PUC Goiás o livro Ventos de Profecia na Amazônia, 50 anos da prelazia de São Félix do Araguaia. Olá, Canuto, tudo bem? Um prazer receber você aqui no TBC Memória. É um prazer estar participando desse programa e eu gosto muito de fazer memória das coisas, de procurar no passado alguma coisa que dê impulso para a gente continuar a caminhada hoje, né? Antes de falar de Dom Pedro, né, esse fato que pouca gente sabe, mas a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que é uma entidade nacional da Igreja Católica, surgiu aqui em Goiânia. Como é que foi isso? E você participou, né? Eu participei da reunião que teve como conclusão a criação de uma comissão que se estabeleceu como Comissão Pastoral da Terra. O bispo Pedro Casaldáliga, em 1971, quando ele foi ordenado bispo, ele lançou uma carta pastoral, uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social, onde ele denunciava todo o processo de exploração dos trabalhadores, expulsão das famílias que viviam na área, né? E essa realidade se viu que era uma realidade que abrangia muitos outros lugares da Amazônia. E por isso ele que propôs insistentemente que houvesse uma reunião de bispos da Amazônia para tentar conseguir articular algum trabalho conjunto para enfrentar a situação dos trabalhadores da terra. Isso em 1971, que você falou dessa carta dele. Mas e a CPT foi criada em 71 ou depois? A carta em 75, né? E qual que foi seu envolvimento nisso? Você disse que participou aqui, inclusive, no Centro Dom Fernando, né, na região, se não me engano, leste de Goiânia, da primeira reunião. Você era um padre, era um ativista da igreja? Qual que foi sua participação? Eu era padre lá da prelazia de São Félix do Araguaia, então nessa reunião vieram os bispos, mas também vieram alguns padres das dioceses que participaram da reunião e vieram e algumas outras pessoas, alguns assessores. Então eu estava aí participando desse momento. Nós estamos aí meados da década de 1970, anos de chumbo, ditadura, repressão aqui no Brasil. E a Igreja Católica botando a mão no formigueiro aí, né, mesmo, né? A questão fundiária. Como que era sobreviver nessa época? Era o tempo que a ditadura estava incentivando as grandes empresas a desenvolver a Amazônia. Com os incentivos fiscais eram abundantes e as grandes empresas então foram todas para a região, né? E nessa ida invadiram terras indígenas, expulsaram as famílias de poceiros que há dezenas de anos trabalhavam a terra. E a igreja se posicionou lá na região em defesa desses grupos, né? Pois é, mas e tinha repressão, por exemplo, esse momento de criação da CPT aqui no Centro Dom Fernando, aqui em Goiânia. Por exemplo, vocês tinham medo mesmo da repressão chegar lá e dissolver, prender e outras possibilidades mais?
Na reunião aqui em Goiânia, lá no centro Dom Fernando, a gente viu algumas pessoas lá por fora que praticamente estavam tentando gravar as conversas. Dom Fernando, que era um homem de fibra, foi lá fora, deu uma chamada violenta e mandou eles embora. Era gente, certamente, da repressão que estava lá para tentar saber o que estava sendo conversado, né? Vocês chegaram a ser chamados no DOPS, na Polícia Federal? Sobre esse momento da criação da CPT, não, né? Em 1973, a repressão baixou, prendeu vários integrantes da equipe pastoral, sobretudo leigos, né? E foram levados para Campo Grande e sofreram tortura. Entre esses que foram levados presos estava o Antônio Carlos Moura, que foi deputado aqui em Goiás. Ele foi preso e foi também torturado. Queriam saber que ligações que tinha esse grupo de jovens que estava lá na região, lecionando, trabalhando com a igreja, que ligações teriam com a guerrilha do Araguaia. Como não havia nenhuma ligação, então, né? Certo, eu contextualizei já no Brasil aqui, época de ditadura, e no planeta, a plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo, comunismo e etc. E como é que era dentro da igreja vocês pregarem a divisão de terras, né, dentro de um contexto religioso e num mundo em conflito ideológico assim? Vocês não eram cobrados por causa disso? Ah, está defendendo o comunismo ou coisa do gênero? Isso, a grande denúncia que era o bispo era comunista, que todos aqueles que estavam atuando lá na região eram comunistas, né? Estavam a serviço de algum outro interesse que não era o interesse religioso, né? E vocês eram? Então, não, de jeito nenhum, mas a mentalidade e os princípios que a igreja defendia eram princípios que coincidem muito com o socialismo, porque a realidade tem que ser igual para todos. Todos têm que ter o direito a uma vida digna como filhos de Deus. E sobre Dom Pedro Casaldáliga, você que a gente já falou, trabalhou muito com ele. Fala um pouco dele, o que ele pensava da intimidade, da intimidade dele, se ele achava que era uma batalha difícil de ser vencida, essa que vocês travaram. O bispo Pedro é um visionário, um poeta, um grande poeta, tem muitos livros publicados e tal. Por isso que tem uma sensibilidade humana, uma sensibilidade social a toda prova, né? Então, qualquer questão de injustiça, qualquer exploração do trabalhador, ele sentia profundamente, extravasava isso nas denúncias que fez e extravasava em versos também, né? Em 1970, ele, antes de ser nomeado bispo, ele publicou um documento que se chama Escravidão e Feudalismo no Nordeste do Mato Grosso, contando como os peões que iam trabalhar nas fazendas eram explorados em regime praticamente igual ao de trabalho escravo. É um documento que marca uma divisão muito clara na história e muitos consideram um documento que marcou o princípio de combate ao trabalho escravo aqui no Brasil. Ventos de profecia na Amazônia, 50 anos da prelazia de São Félix do Araguaia. O que você está trazendo de interessante, de surpresa para quem ler o livro? Eu conto a história da presença da igreja na região antes da chegada do bispo Pedro. Já de 1600 e pouco, os contatos dos jesuítas do Pará em contato com os Carajá, né? Depois, em 1914, os dominicanos
lá de Conceição do Araguaia, no Pará, fizeram contato com os índios Tapirapé, que até hoje vivem na região, né? Então, todo esse processo que da presença da igreja na região eu fui resgatando anteriormente, né? Aí depois a gente chega no momento em que a região era atendida prioritariamente pelos salesianos, que eram de Araguaiana, né? E atendiam o rio Araguaia até a divisa do Pará. E aí se viu necessário criar uma circunscrição eclesiástica aí para acompanhar essas populações que existem, né? E aí que foi criada a prelazia de São Félix do Araguaia em 69, em 70 foi instalada e em 71 foi ordenado como bispo Pedro Casaldáliga, né? O bispo Pedro teve umas 5 ameaças de expulsão, já estava o processo andando para ser expulso, né? Sempre se conseguiu barrar, mas ele foi perseguido, foi ameaçado de morte. Você já tem previsão de lançamento do livro? Ainda está começando a produção do livro, a gráfica, né? A gente imagina que ele esteja pronto em julho. Aí, no dia 8 de agosto, vai completar o primeiro aniversário da morte do Bispo Pedro. E por isso que a gente pensa que nessa data, ou um pouco antes, esse livro seja lançado. Nós ainda temos um tempinho para falar de 2 outras figuras da Igreja Católica contemporâneas do Bispo Pedro. Eu queria saber a relação de Pedro Casaldáliga com o bispo da cidade de Goiás, Dom Tomás Balduino, e o arcebispo de Goiânia, Dom Fernando. Eles, lógico, eles se conheciam, mas eles se relacionavam, trocavam ideias, compravam as mesmas lutas? A relação com Dom Tomás era uma relação de irmãos, muito próxima. E Dom Fernando sempre era considerado alguém a quem procurar para pedir apoio, para pedir orientações conselhos necessárias, conselhos e tal. Por exemplo, quando a repressão mais brava estava acontecendo, né, Dom Fernando é que lançou para a imprensa do mundo a notícia da repressão que se abatia lá em São Félix em 1973, né? Então, Dom Pedro ou Dom Fernando era considerado assim também um protetor, né? E quem ordenou como bispo a Pedro em 1971 foi Dom Fernando, Dom Tomás Balduino e o Dom Roriz, que era o bispo de Rubiataba. Eram 3 bispos de Goiás que ordenaram como bispo o Pedro Casaldáliga, né? E Pedro se vinculou ao regional da CNBB aqui de Goiás. Mesmo pertencendo ao Mato Grosso, como ele se relacionava muito melhor, muito mais intensamente com os bispos aqui de Goiás, ele se vinculou à CNBB aqui do Centro-Oeste. Ok, Canuto, agradeço muito a sua participação, muito obrigado mais uma vez e aguardamos o lançamento do seu livro. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.